Olá, pessoal, boa noite. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, que pertence ao Lar Espiritual Seara de José. Sejam bem-vindos a todos. Estamos aí em mais uma quinta-feira, graças a Deus, sem chuva essa quinta, né? Onde nós vamos falar um pouquinho, desenvolver um pouquinho a doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos e o outro assunto que daqui a pouquinho a gente vai falar. Tá bom, gente? Importante que você procure interagir, a gente quer saber a sua opinião, você pode concordar, discordar, você pode jogar pedra no Newton, você pode fazer o que você quiser. Aqui, o NED é nosso. O NED é livre para você se manifestar, tá bom? Antes de eu dar o oi para o pessoal, eu quero aqui, né, trazer o nosso querido irmão, que foi um faraó do Egito, encarnação passada. Com certeza. Vendia camelo, porque depois perdeu, né, o título de faraó. Newton Júnior. Boa noite, galera. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao NED, que eu, como a gente sempre aqui diz, o NED é meu, é seu, é do Zé, é do Arlindo, nosso convidado, é nosso. Apresente o nosso convidado. Então, gente, vamos lá, vamos perguntar, se não concordar, não tem importância, não concorde, vamos lá, o importante é estudar. Né? E hoje, na segunda parte, nós temos um assunto que o pessoal pediu demais, que é muito interessante. Mas vamos apresentar o convidado mais do que especial, o nosso querido Arlindo. Ele é especialista também, trabalha na casa, Arlindo. Boa noite. Boa noite a todos. Estou retornando a essa casa hoje. Comecei no Seara de José, junto com a mãe do Zé Maria, a Dona Lola, junto com o Zé Maria na mocidade. Temos amigos em comuns. Sou o primo do faraó aqui. Ninguém é perfeito. Mas ele não é tão velho que nem eu, não, né? Moleque novo. Às vezes eu acho que ele continua como faraó, não sei, mas tudo bem. Vai. Antes que se torne múmia, né? E estamos aí para participar, aprender, né? Todo o grupo de estudo, a finalidade, não só nós transmitirmos um pouco o que a gente sabe, mas principalmente aprendermos junto com todos, com as dúvidas e com as colocações. Então, me sinto à vontade de estar com vocês e feliz de estar na noite. E nós estamos felizes com você ter presença. Perfeito. Vamos dar um oi para o pessoal antes de a gente começar o estudo. É muito importante, então, a participação de vocês. E tem aquele pessoal que é cadeira cativa, né? É lá na frente, olha lá. É o caso, por exemplo, do Oswaldo. Olha lá. Oswaldo, tive conversando com ele hoje. Isso, boa noite, amigos. Temos aí a Veridiana Santos também, a Maria José. Aí tem o pessoal que vai entrar do tratamento também, daqui a pouco vai pedir ajuda, pede um monte de coisa, a gente vai fazer a prece no final, ó, quem vai fazer a prece no final também. Muito bom. Maria José, então, boa noite. A Irene Costa, a Regina Lago, boa noite. Regina. Inês Sobreira, está sempre com a gente, que é a mãe, né, da menina da China, né, da Priscila, né, que fala com a gente aí, conversa com a gente. Olha a Carla Renata Capasso. Carlinha. Isso. A Kelly de Jesus, aí, a Clarice de Jesus está pedindo aí pela família inteira. A gente fique no final, se você quiser, pode colocar o seu copinho d'água também. Isso, se prepare. Heloísa Inácio, seja bem-vinda, Heloísa, tudo bem? Trabalhadora aqui do Seara. Auxiliadora também esteve com a gente ontem também, trabalhadora. Mari Pereira. Grande Mari. Luz e paz a todos. Conhece a Alcina? Alcina Sotelo? Grande Alcina. Faz a voz do tratamento. Olha, Alcina devia, todo NED, ligar para nós e dar um oi, né? Para poder harmonizar o ambiente. Essa voz dos anjos. Viu, Deus, Alcina? Ainda não era assim, oi, pessoal. Pronto, já é uma prece. A Alcina, ela tinha muita vergonha, né? Ela faz palestra, mas tem vergonha da voz. Hoje, o tratamento sem ela, com a voz dela, né? É impossível não ter a voz dela, né? Delmira Ciccone Moutinho. Delmira, pelo amor de Deus, dá uma medicação para esse homem, pelo amor de Deus, para ver se ele não esquece as coisas. Não, mas ela me deu, que eu esqueci quando eu devia tomar, entendeu? Dá para perceber que a Delmira é a esposa do Newton Júnior, né? Vem aí com a Bia, faz um mutirão aí para achar essa chave, né, Bia? Aí o Heloísa Inácio está falando que lembra de você, Arlindo, lembra de você no GAE. Tá? Um abraço. Isso. A Delmira fala, que felicidade hoje, meu primo Arlindo presente, tá vendo? Faz tempo, né? Já recebido, o pessoal é muito carinhoso. A Luciane Garante Antunes, boa noite. E a Delmira, acho que fez ela quis colocar alguma coisinha, mas não aparece, né? Provavelmente deve ser o da medicação que eu falei. Que eu esqueci. Então. Meu amigo, o que nós vamos falar do Livro dos Espíritos hoje? Bom, nós vamos continuar ainda. O comentário é de vocês, hein? Ainda é sobre a lei da... Olha, só um instantinho.
Tem uma informação que chegou em última hora. A chave está dentro da bolsa. Da minha? Não, da minha avó. É claro que é da tua, rapaz. Ah, a bolsa é outra bolsa que estava lá. É a bolsa que está em casa. Obrigado. Vocês resolvem isso em casa depois. Não tem o lance dos protetores? Essa aí me protegendo. Cara, Não, um dia que ela não imagina o dia que você pensa. Então, esse dia, hoje, por exemplo, ela estava perto de mim, por isso que eu esqueci a chave. Ah, tá certo. Vamos lá, qual é o assunto? Bom, continua ainda da lei de adoração, né? E o livro dos Espíritos, capítulo 3, né? Livro 3, capítulo 2, lei de adoração. As perguntas são de 669 a 673. Sacrifício, gente. De quando é que começou? Ainda existe sacrifício hoje? Vamos ver o que os Espíritos nos falam? Vamos ver, então, esse vídeo de quanto tempo é? Você lembra? Não lembro. Não. Não lembro de coloquei a chave e vou lembrar quanto tempo teu vídeo. Eu não posso exigir muito, não. Tá certo. Pessoal, vamos assistir. É pequeno, provavelmente é pequeno, um vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Vamos assistir, na volta a gente faz os comentários, o Arlindo e o Newton. Sacrifícios. Perguntas 669 a 673. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, se ofereceis um presente a alguém, sempre escolheis um de valor tanto maior, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a este alguém. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Sem a menor dúvida. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. Aliás, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam um ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas por meio do livre-arbítrio poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição,
já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não partilham de suas crenças, tendo em vista agradar a Deus, não teria a mesma origem daquele que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos semelhantes, contrapõe-se à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem, porque então fazer uma guerra de exterminação entre si, só porque a religião de um é diferente da do outro, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou. Sobretudo, os que não ouviram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles acreditem nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos, e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, dizendo que Deus julga segundo a intenção, e que o fato tinha pouca importância para ele. Evidentemente, era mais agradável a Deus que lhe oferecessem frutos da terra do que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos, e sempre repetiremos, a prece, feita do fundo do coração, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Nesse caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não seria mais meritório do que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou só aproveitava os que não precisavam de coisa alguma? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer com isto que Deus desaprove as cerimônias que praticais para orardes a Ele. Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão acanhada. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Muito bem. Pessoal, eu já vou passar para o meu nosso amigo Arlindo, que ele é especialista nessa parte, mas é o seguinte, o sacrifício, ele já acontece pelos egípcios, para variar, né? Sempre os egípcios, que, como todos nós sabemos, são os descendentes, aqueles que migraram de Capela, né? Que foi, praticamente nos ajudou a iniciar nosso processo de razão. Mas ele acontece há 5.000 anos, há 5.000 anos atrás, pelos egípcios. Mas, além deles, na época da pré-história, o homem, quando a gente começou a descobrir a nossa descendência como espírito, ainda nesse processo primitivo, ele descobriu, ao agredir os seus... ou seja, não agredir, defender as suas terras, né? Porque eles viviam em cavernas. E quando eles começaram a plantar e ter seus animais, perdendo o medo, começou a também conquistar, né, outros locais. E eles perceberam que, quando eles matavam os inimigos, eles não faziam cativos, né?
eles pegavam, matavam aqueles que eles conseguiam dominar, e cortavam suas cabeças e punham em paus em frente às suas residências, para poder afugentar, né, dar medo, provocar o medo naqueles que vinham. Então, isso já é uma coisa nossa de muitos, há muito tempo. Depois nós temos o Papa Egito, depois a China, 200 anos antes de Jesus, né, a própria cidade de Ur, que foi 4,5 mil anos de Jesus, hoje é o Iraque. Então, vejam bem, Ur, que era a cidade que hoje, naquela época antiga, hoje é o local onde o Iraque existe, e nós, como espíritas, sabemos do nosso processo kármico, né, de responsabilidade um com os outros. Eis o porquê, talvez não, com certeza, desse conflito que ainda continua, além das guerras que eles mesmos provocam, né? Ficamos vinculados num monoteísmo muito forte, né? De matar e morrer, matar e se vingar, e matar e se vingar. Então, cria aquela egrégora. Então, só para nós entendermos que o sacrifício ele já vem há muitos milênios. Agora, a pergunta é, hoje ainda existem sacrifícios? Como você colocou bem, os espíritos, eles estão aqui na Terra em evolução. Então, você foi bem lá no início da pré-história, trazendo toda a evolução, e os povos que trouxeram também o avanço nessa evolução, que são espíritos que também foram contribuindo para o avanço da Terra. Além dos egípcios, que você foi bem fundo aí no início das civilizações, nós tivemos os astecas, os maias, os incas, verdade, que também trouxeram enraizados neles essas tradições. E isso, o ser humano, né, hoje, a gente vê como barbárie. Mas na época deles, como aí o Livro dos Espíritos nos orienta sabiamente, a Deus, ele tem uma visão diferente da nossa. Então, aquele homem, como a gente, dentro da nossa colonização aqui, tinha os índios lá na região nordeste que matavam os homens brancos e devoravam eles, né, os canibais. Para nós é uma coisa horrível, porque hoje nós já estamos adiantados. Mas para eles, dentro da ignorância evolutiva deles, era algo natural. Era algo que eles não faziam pela maldade, eles faziam na ignorância. Não era passivo de castigo, como a gente conhece divino, hoje, né? Então, Deus analisa, como é falado aí no Livro dos Espíritos, a intenção. Então, a gente tem que olhar essas civilizações, vamos dizer assim, às vezes até evoluída na tecnologia, mas primitiva na espiritualidade, né? na sua ignorância ainda. E graças à evolução do das nossas leis e até das revelações, né, que Moisés também trouxe uma lei mais severa para segurar aquela população ainda rebelde, né, guerreira, e depois Jesus trouxe o quê? A nossa renovação através do Evangelho de amor. A partir dali, esses espíritos que estão vindo de 2000 anos para cá, eles têm já uma outra visão. A gente espera que eles tenham uma outra visão. Aí você foi lá no Iraque, né? Quando a gente vê determinadas coisas lá, nos amedronta, né? Nos assusta, nos entristece. Porque hoje, independente da gente estar mais evoluído ou não, nós temos já uma outra visão do nosso planeta. Mas, infelizmente, ainda temos espíritos com isso enraizado no seu íntimo, né? No seu... E, logicamente, que se a gente acredita na evolução do planeta, se nós acreditamos que a doutrina espírita traz essa renovação interior para cada um de nós, independente de sermos adeptos ou não, nós temos já o conhecimento, temos uma orientação espiritual que nos coloca no caminho do bem, no caminho para que a gente pelo menos entenda o que é certo ou errado. E não use a fé, como ele cita aí nas Guerras Santas, né? Não use a igreja, não use Deus, não use Jesus como instrumento dessa barbárie. Como uma bandeira, né? Como uma bandeira, como aconteceu na época das cruzadas. Né? Que era mais o interesse da própria igreja, e egoísta de cada homem, que era uma maneira de questão do poder. Questão do poder. Isso.
né? Então, é importante a gente hoje termos a doutrina espírita como nossa diretriz, né? Termos as obras básicas, o Evangelho como um livro de cabeceira, independente de sermos espíritas ou não, porque o que os espíritos passaram através de Jesus e dos espíritos superiores para nós é universal. Não importa se a gente é católico, se é espírita, se tem uma outra crença, sendo espiritualista, sendo cristão e sendo um homem de bem, o Evangelho nos alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Perfeito. E aí é o nosso caminho, né? Que cada um busque a sua evolução, busque o seu entendimento, o seu conhecimento, e que a gente, independente de bandeiras, que nem você falou, ou religiões, pratiquemos o bem, que é o que o nosso planeta precisa, de bons pensamentos, de boas ações e de boas pessoas, para que a gente, nas próximas gerações, tenhamos aqui um mundo melhor cada vez no caminho da sua evolução. Você acredita, aproveitando essa causa do mundo melhor, você acredita que realmente nós estamos no caminho certo? O mundo como um todo, o nosso país, por exemplo, está pelo caminho certo? O mundo Olha, como Milton, todo... eu vou ser bem sincero que, além da gente ter o público aí que nós temos que ter autenticidade com eles, nós estamos entre amigos. Eu sempre falo isso na casa onde eu milito e para os meus amigos. Nós temos certeza que nós vamos evoluir. O quando depende única e exclusivamente de cada um de nós. Perfeito. Né? Se cada um de nós nos melhorarmos, independente da religião, mas através, por exemplo, dos ensinamentos evangélicos de Jesus, o mundo vai melhorando aos pouquinhos. Se cada um na sua casa varrer a sua sujeira e não jogar na rua, nós estamos ajudando o mundo progredir. Acho que tem chão ainda. Né? Tem chão. Às vezes a gente ouve, né, por exemplo, tem mensagens que falavam que em 1950 nós estaríamos já numa fase de transição. Eu acredito que a gente ainda não está. Nós estamos engatinhando para essa fase. E, inclusive, o tema da segunda parte entra um pouco nisso. Né? Mas eu acredito assim, nós que já passamos dos 50, para não falar a idade verdadeira... Você, eu não. Fale por você, aqui não tem ninguém com 50. Só mais, né, Zé? Eu acredito que nessa reencarnação nós não vamos ver ainda eu com certeza não vejo. Mas é aquela história do beija-flor, fazer a sua parte, né? Jogar a sua sementinha, jogar a sua água no fogo e procurar ajudar as futuras gerações, que são os nossos filhos, nossos netos, né? Trabalhar para que essa juventude, essas crianças que estão chegando, elas encontrem um mundo um pouquinho melhor do que talvez a gente encontrou. Que os nossos antepassados pegaram fases difíceis, né? Sem querer entrar em questionamento, mas eles também deixaram um legado para nós. E que a gente consiga... Inclusive através do nosso exemplo, né? Porque às vezes a gente quer ficar pregando, mas o exemplo não reflete isso. Fazer a nossa parte. Só dar um oi rapidamente aqui, ó, para Eloá. Boa noite, Eloá, Cláudio Brenck, Aline Renata, a filha da, né? A Malu, Maria Luísa. Malu, né? Nossa amiga aí. Maria Luísa Vita. A Rose Amorim está falando, ó, linda noite de estudos. A Célia Matos Pereira, estamos chegando na pergunta já. A Lorena Lídia Carvalho, boa noite. A Delmira Ciccone voltou de novo. Ela deve ter colocado algum emotion lá, alguma coisa. E aqui é uma pergunta da Luciene Garante Antunes. No candomblé, tem em seus fundamentos a entrega de animais para os orixás. Difícil ver ainda hoje isso acontecer. Esses fundamentos não poderiam ser modificados, ou não poderiam modificar? Quem pode falar? Arlindo, o nosso convidado aqui tem... Olha, o espiritismo e os meus conceitos religiosos, eu parto que a gente tem que respeitar cada religião. Não cabe a nós julgarmos o que as outras religiões fazem. Perfeito. Cabe a nós divulgarmos aquilo que o espiritismo nos coloca como verdades. A gente sabe que cada religião se identifica com aquela pessoa que está nela. Independente das religiões afros ou das religiões protestantes, eu vejo que sempre o trabalho dela, se for para o bem, que é aquilo que as questões aí falaram, né? Deus vê a intenção. Ele não julga o fato.
Se a gente não concorda com isso, a gente não vai seguir e não vai divulgar e nem mesmo criticar. Não cabe a nós criticar. Né? Por desconhecimento. Por até, desconhecimento até. Se aquilo para eles ainda tem algum valor, tem alguma importância, a gente sabe que tudo evolui. Quem sabe um dia também essa prática muda. Né? Mas a gente entende que cada religião ainda tem seus dogmas, tem suas tradições, e cabe a nós deixarmos eles praticarem da maneira que eles acham. Se não for uma coisa que prejudique a sociedade, eu acho que tudo está válido dentro do respeito. Mas prejudica os animais. Prejudica os animais. Aí... Inclusive, ela fala o seguinte, os fundamentos não poderem modificar, estão modificando, viu, amigo? Eu ia falar isso. O problema é que a gente quer salto quântico, né? Mas, na realidade, as coisas vão acontecendo naturalmente, porque vocês vejam, se você verificar, é mais o candomblé, né? O candomblé que trabalha, a Umbanda também, mas o candomblé é mais forte. Né? Então, se você perceber, as casas de candomblé já não são todos que estão fazendo esse trabalho, né? Já estão um trabalho diferente. Então, está vendo, porque o próprio público, que nem o Arlindo falou, o próprio público já começa a ficar meio retraído, né? Então, já começa forçosamente, aqueles que são radicais, já começar a evitar isso. E vamos agora ser um pouquinho mais drásticos. A gente fala que o candomblé, que é uma religião que trabalha para o bem, na maioria das vezes, e essa ânima do animal, né? Porque eles matam os animais em função para que essa fluido vital, que é o ânima, né? Vá até os orixás e, através dele, faça um trabalho de cura para alguma pessoa. Isso é o processo deles, né? Na cultura deles. Ou cura, ou então desobsessão, que nós fazemos desobsessão assim por diante. Usar energia. Né? Usar energia, perfeito. Então, o que acontece? Mas eu pergunto, e nós? Quando comemos carne, frango, não é um sacrifício? Ou seja, os abates dos matadouros não é um sacrifício para aqueles animais? Nós estamos abatendo milhares de animais que estão indo para o sacrifício. Mas, também. Na verdade, posteriormente a gente vê esse alimento. Tudo bem, sem culpa, sem nada, e não tem que ter culpa, porque a gente somos crianças, estamos aí num processo evolutivo. Mas também é uma forma de sacrifício. Também. Né? Indireto ou direto. Então, perfeito. Falei bem, Luciene. Não. Eu esqueci o nome dele, cara. Wilson Trindade, o que você acha? Tá nos o ouvindo Wilson, aí? O Wilson, ele agora é vegano, né? Não, ainda não. Totalmente não. Ele falou que não. Ainda não consegue. Ele ainda é um vegano de segundo grau. Segundo grau. Não é verdade. Porque ele ainda come ovo, tem umas coisas assim. Ele ainda não conseguiu se desvencilhar de algumas coisas. Mas está perdoado, viu? De carne, sim. Olha, só um oi aqui rapidamente para Giovanni. Giovanni Tomé está dizendo amém, provavelmente. A Delmira Ciccone está fazendo um comentário, a gente precisa encerrar essa parte já, tá? De fato, nos pequenos gestos e atos, vamos mostrando a nossa evolução. Melhorar um pouquinho todo dia. O mundo sempre vai estar assim, se transformando para melhor. Tá? Isso é aquele comentário que você fez. Né? A Heloísa Inácio está falando que ela tem uma amiga que é do Candomblé e eles não fazem mais sacrifício de animais. Isso já está mudando. Está mudando bastante. E a Luciana, que fez a pergunta sobre o Candomblé, está agradecendo. Nós agradecemos, Luciana, pela colocação. Gente, vamos participar agora, porque a gente vai mudar o assunto, né? Podemos mudar? Não. Todos concordam? Plenamente, você falta falar. Engraçadinho esse rapaz. Vamos lá. Vamos para a segunda parte, a gente vai falar do autismo na visão espírita. Antes, eu quero que vocês acompanhem esse vídeo de 3 minutos de uma pessoa que vocês conhecem da televisão. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas eu acho que pelo amor que ele tem pela família dele, é o suficiente para a gente ter um carinho especial pelo Marcos Mion, que eu conheço desde a MTV, que eu acompanhava, adorava a MTV, já acompanhava naquela época, e hoje está na Globo lá, né? Está trabalhando na Globo lá no sábado, no programa dele. E o Marcos Mion, ele tem um filho que é autista. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que... São 3 minutinhos de vídeo em que ele fala a dificuldade de ter que esconder que o filho é autista, né? Vamos lá.
muito claro que nada, absolutamente nada, pode ser maior do que o sentimento de amar alguém mais do que a si mesmo. Bonito, né? O cara é um exemplo de família. Eu adoro Mion, acompanho ele bastante nas redes sociais, desde quando ele começou esse processo com o menino, né? Desde quando ele era pequenininho ainda, quando eu comecei a assistir, e o amor que ele tem, o trabalho que ele fez, sem qualquer tipo de orientação, viu, gente? Porque quando ele começou esse processo, se falava muito pouco sobre o autismo, existia o autismo, mas assim como ele, muitos pais escondiam seus filhos. Muito preconceito, né? Muito preconceito em cima disso, então os pais escondiam, né? Medo. Depois apareceu com os pais, né? Começaram a se unir uma associação e hoje existe uma ONG, existem várias, né? Vários ONGs nesse sentido aí, então é uma coisa mais difundida e é uma coisa que realmente ele demonstra muito amor, muita sabedoria, né? Tudo que ele fez foi por amor, então foi por ações muito sábias, né? A gente, dentro da visão espírita, né, ou da doutrina espírita, existem algumas colocações perante o autismo, mas o que eu acho mais importante, pelo menos para nós que estamos do lado de fora, é entender que aquela criança que nasce com o autismo é um momento de evolução dela como um espírito e para aqueles que estão com ela. Quando a gente era jovem ou criança, uma criança autista ficava recolhida na sua casa, era escondida, e ela ia pagar por esse problema, né?
Hoje, ela se integra na sociedade. Nós temos... Ela era confundida com deficiente mental. Deficiência mental. E ninguém entendia, né? A ignorância era que ninguém sabia realmente se ela poderia ser um perigo ou ela correr um perigo. Hoje, com essa evolução que nós tivemos aí nos estudos, na parte, vamos dizer assim, profissional, tanto os pais têm como buscar orientação, os profissionais da área, né, que dão esse alicerce com a sua capacidade do estudo, e principalmente os professores, e nós que às vezes trabalhamos com criança na casa espírita, seja na evangelização, na pré ou na mocidade, nós também temos que estar atualizados, porque esses espíritos chegam até nós através do jovem que vem buscar o seu entendimento. Segundo estudos atuais, diz que aumentou 16, a quantidade de autistas aumentou em 16% nos últimos anos, aliás, nos últimos tempos, e 38% nos últimos anos, né? E tem uma explicação. E tem uma explicação. Sim, com certeza. Eu gostaria que você desse. O que a gente, assim, conhece, né, da doutrina, tem, eu acho que, uma mensagem do Chico muito forte sobre isso, que ele fala que esse processo de transição que a gente vinha falando na primeira parte, que o planeta vai sofrer, é através dos espíritos que estão vindo agora e dessas crianças autistas que vão trazer o seu entendimento de vida diferente, mas que eles vão propiciar a nossa humanidade que estiver aqui a ver o mundo de uma maneira diferente. Que nesse caso do Mion, né, a gente escuta esse depoimento, uma criança, né, pedir uma escova de dente. E a gente entender que aquilo para ela, a simplicidade, é o que lhe interessa. Não é um presente caro, não é alguma coisa valiosa. Então, ensina a gente que, se Deus zela pela simplicidade do nosso mundo, por que uma criança autista não pode ter isso dentro dela? Esse espírito não pode ter isso dentro dela. Então, é uma lição de vida, né? Para os pais e para aqueles profissionais e para aquelas pessoas que militam nessa área. Você imagina quantos anos, quantas crianças não tiveram dentro de uma escola ou dentro de alguns estabelecimentos, não passaram por bullying, porque não havia compreensão de autismo. Exato. Você imagina as crianças que muitas vezes não têm. Hoje é importante falar isso, porque eu já vi reportagens de pessoas que às vezes têm aquele mongoloide, né? Aquele outro tipo de característica. Mongolismo. A escola orienta as crianças o que é aquilo. E a conviver a saber conviver, né, com isso. O autista também, né? Existem realmente escolas especializadas em autismo, mas tem autistas que participam normalmente de uma, né? E são respeitados hoje. Isso é muito importante a gente falar. Desculpa, eu cortei você. Não, e assim, quando a gente começa a ler um pouquinho sobre o assunto, além da parte espiritual dessas crianças que vêm com autismo, porque é um processo cerebral, né, não é uma doença, elas, além dos ensinamentos que elas nos trazem, é uma maneira também de nós nos autoeducarmos. Aquilo que a gente fala, né, amar ao próximo independente de quem ele seja, de como ele esteja, né? Então, entendendo esse processo que passa dentro dela, a gente passa a vê-la com outros olhos. E a entender. Da mesma maneira que ela tem algumas limitações e costumam ser espíritos bem inteligentes, nós também temos as nossas limitações. E temos que também ser respeitados. Né? Eu vi só me perdoe que eu não vou lembrar o nome, ela tinha Asperger, não é um autismo mais leve, né? Acho que Asperger, síndrome de Asperger, alguma coisa assim. Isso. E tem um programa chamado TED, né? Que é um dos programas mais, só vem pessoas ilustres. Ela foi falar sobre Asperger, Asperger ou Asperger, né? Vem de francês, me parece. Bom, ela comenta sobre a vida dela dentro desse autismo mais leve. E ela diz o seguinte, no final ela fala assim, gente, não somos nós que não entendemos vocês. É vocês que não nos entendem. Então, qual universo está certo?
É uma realidade, porque o autista, ele vive no mundo dele. Se fecha, né? Se fecha no mundo dele. Agora, o que acontece? Ele não quer entrar no nosso mundo, por vários motivos, dentro da doutrina. Eu não vou estender aqui agora para não criar até uma polêmica no sentido de as pessoas ficarem preocupadas. Meu filho é assim, mas será que é isso, é que é aquilo? É que se você começar a dar características, o pessoal vai enquadrar o seu filho. Vai enquadrar o seu filho. Pô, será que ele foi? De repente até ele se enquadra. Eu também, com certeza. Eu me enquadro. Ou nós nos enquadramos. Vai ficar todo mundo preocupado. Então, o que acontece? Mas, na realidade, nós, como bem disse ali no começo, todos nós, hoje quase 30 bilhões de espíritos, os 6 que realmente administram o planeta, orientam o planeta, mas até mesmo eles, né? O que acontece? Estamos numa missão pessoal. Eu tenho uma missão pessoal, eu tenho uma única missão, que sou eu, me tornar uma pessoa melhor. As ferramentas vão ser as mais variadas, de acordo com a minha necessidade. Não é o que eu quero, não, é de acordo com a minha necessidade. Só que não é o que eu quero agora, mas essa necessidade, quem se impôs eu me impus a isso, porque eu preciso resgatar esse processo de melhora, né? E normalmente a culpa, o remorso é que faz com que eu queira realmente passar por aquilo. Porque quando nós somos com o véu do esquecimento, nesse universo, né, do querer, do ter, a gente não aceita o que está acontecendo conosco. Então, os autistas, como um todo, são aqueles espíritos comuns, que nem você, que nem eu. Só que eu tenho um processo de aprendizado e ele tem outro, né? Mas eles são iguais a nós, eles estão nesse processo. Então, quando você ouve, que nem eu escutei, que eu também tenho pesquisado, e eu falo uma coisa, eu não vou nem falar para não querer falar outra coisa. O autista é isso, o autista é aquilo, o autista é aquilo. Não, gente. Cada um tem o seu processo. Ele é autista por vários motivos, né? Eu já ouvi também que tem autista que, junto com a família, de alguma maneira, eles fizeram um acordo para que um ajuste mútuo. Então, falaram, eu quero, por amor, eu vou passar como autista para que né? Temos o caso do Mion. É o caso do Mion. Né? Tá. Para juntar a família, para fazer o Mion conhecer o que é o amor. Às vezes o autista não isso é uma pessoa... processo reencarnatório. Isso, um processo reencarnatório. Não é o fato só de ser o autista foi o suicida, foi o louco, foi isso aqui. Não. A gente ouve muito essas bobagens. Mas não é assim que funciona. De repente, o acordo é ali, familiar, entre o Mion, a mulher, o próprio irmão dele, né? Nesse processo. Olha, o Mion, você tem que aprender a amar as pessoas, você é muito vaidoso, muito egoísta, não sei o quê. Você tem que saber o que é ter filho. Eu tenho alguns problemas, então, assim, vou fazer o seguinte, vamos se ajudar aqui, ó. Eu assumo, ó, eu vou entrar, como eu estou com um probleminha mais complicado, eu venho como autista e você vai me amar, vai aprender. Então, é uma prova? É uma prova em família. Uma prova em família. Para a família? E para ele. Ou seja, para todos, né? Porque quando você... Na realidade, é uma prova para todos, porque o pai também é aquela história. Tem que ter a sua responsabilidade. O pai, a mãe, até os avós. É uma prova para todo mundo, gente. É para pai, para mãe, para avô, para avó, para irmão, para cunhado, para tia, né? Porque todos vão ter que ter um entendimento, né? Uma compreensão, uma mudança de atitudes, né? De passar o tipo de amor que é importante para o autista, de compreensão, de tolerância. Né? É um aprendizado grande. Algum de vocês aí conhece, tem uma história para contar para a gente? Passa para nós aqui. Isso, vamos uma experiência que vocês tenham. É importante. E a opinião de vocês também. O que vocês acham? Eu sei que nós temos aqui não só a compreensão da doutrina dos espíritos, mas temos também outras filosofias, outras religiões. Fiquem abertos, né? Fiquem à vontade para falar eu queria perguntar para vocês dois essa questão. Por que eles se fecham nesse mundo? Por que esse processo que eles não por que eles não conseguem interagir, né? E a gente às vezes, para poder acessar, né, ou poder interagir com eles, precisa ter algumas técnicas. Tá? Por que é dessa forma? Vocês sabem dizer? Bom, normalmente todos nós sabemos, né? Desculpa. Pode falar depois. Todos nós sabemos o seguinte, o reforço. Nós somos espíritos sem forma, sem sexo, né? E temos um corpo mental. O corpo mental é a linguagem do espírito.
né? É nesse corpo mental que gera as informações de sentimentos, emoções e assim por diante. Esse sentimento e emoções, ele forma o perispírito, né? Forma todo o perispírito, para que o perispírito transmita ao corpo físico, espiritual. Explica para ele. O perispírito é o corpo espiritual, é a forma da forma. Isso, né? Nós estamos no planeta Terra, então, no planeta Terra tem que ser essa forma. Né? 2 ouvidos, 2 bocas, não dessa forma aqui, tá, gente? Não pode ficar tranquilo, não é igual a mim, não. Mas é assim, é o corpo, porque esse planeta exige isso, e nós estamos uma forma, para aqueles que não são conhecidos da doutrina, é uma espécie de... é uma forma que molda o corpo físico. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas formam todo o corpo físico. Né? Aquelas pessoas que tomam atitude, por exemplo, ódio, rancor, mágoa, insistentemente, uns dos órgãos que mais sente é coração, fígado e pâncreas, né? São as partes que mais sente e cria como se você mexesse no molde e começa a estragar o molde. E aí você vê as deficiências. No caso do espírito que tem a síndrome, né, o que acontece? A área mais afetada é a do cérebro. É a área do cérebro, é a mais afetada por ações que ele tomou. Bloqueio. Por exemplo, eu vou dar uma levinha para gente que não tem problema. Por exemplo, aquele que só pensava nele na encarnação. Tinha todo mundo que ele não falava, eu não falo com o Zé é pobre. Como o Zé faz comigo? O Leonito é pobre, eu falo com ele. Acertou. Acertou. Ele não fala com o pobre, não sei o que. Então ele se punha sempre. Olha, gente, eu vou falar de novo, isso não é regra, hein? Isso é só uma explicação, para dar uma explicação mais avantajada. Então ele vivia no mundo dele, chama idioplastia. Eu e acabou, não tem conversa. O outro não tem nada que falar nada, porque eu é que mando. Mais ou menos tipo assim. Desencarna, passa seus séculos, que ninguém fica assim, toma conta, passa seus séculos, ele começa a perceber que tempo meu. Aí ele fala assim, não, eu quero reencarnar para resolver isso. Olha, cara. Não, eu quero, pode mandar, não tem problema, não sei o quê. É um instrumento só. Né? É um instrumento. Só que no meio do caminho, o cara, isso eu estou dando só um dos exemplos, o cara começa a pensar bem, pensando bem, cara, bem que a pessoa hospitalar falou assim, acho que a barra é pesada. Eu não sei, acho que eu não quero, não. Conseguir. Eu não quero, acho que eu quero voltar. Gente, não quero brincar mais. Não dá não, cara, agora tu vai ter que ir. É lógico que tem alguns que abortam realmente, né? Mas no teu caso não tem jeito, tu vai voltar. Não quero. Aí eu entro, mas não quero me comunicar com o que vem à minha volta. Né? Ou até reencarno de forma compulsória, né? Que tem aquela reencarnação que você... É um pedido, né? Mesmo. Né? Ou pedido mesmo. Então, nesse processo, o que acontece? Eu não aceito a família. Então, eu me fecho. Vou falar de novo. Nós somos hoje 30, não é o caso de quem tem. Mas apenas um exemplo. Então, isso é um exemplo que tanto autismo, síndrome de Down... mas síndrome de Down é falta do sei lá, do cromossomo tal, não sei o que, não, mas o cromossomo tal, ele foi montado pelo perispírito que o corpo mental do espírito mandou. Então, a doença, a gente tem que entender muito bem isso, gente. Eu vou passar para o amigo Arlindo dar melhores explicações, mas eu quero só não ter... A doença não existe. Isso. A doença não existe. O que existe é uma causa que provoca a enfermidade. Então, nós temos que começar a pensar em tratar a causa e não a enfermidade. Okay. Né? Não adianta você, eu vou falar assim no nosso mundo aqui, se você fala tomar um remédio para baixar a diabetes e a 80, depois, estou com 80, vai tomar uma coca-litro de 2 litros, né? Quer dizer, vai voltar tudo de novo. Estou falando assim metaforicamente falando, porque não adianta você ir numa casa espírita que está com problema, aí a corrente médica, como prova para você, te cura e você não muda o comportamento. Perfeito. Automaticamente, cura aqui, vai aparecer aqui. Pô, mas eu vivo doente. Por quê? Porque não mudou o comportamento. Então, é importante é isso. Aline, continua a sua... O que é importante a gente realçar, né? A doutrina espírita não tem regras, principalmente Sim. em termos de reencarnação. Então, não devemos rotular, né? Querer entender por que essa criança tem esse, vamos dizer, esse grau ou um outro grau. Por que o do vizinho é menos do que o meu? Nós temos que aprender a conviver, né? Entender, buscar o conhecimento. E, assim, eles não precisam de privilégios, eles precisam de amor. Eles precisam de compreensão
para que a gente consiga, dentro das técnicas, né, que a ciência aí desenvolve, atingir o mundo deles, porque eles são felizes no mundo deles. E nós somos os invasores. É verdade. Agora, dentro disso que você falou, o que eu penso, assim, num sentido geral, né, sempre no sentido geral, às vezes o autista, que nem você deu um exemplo fictício, ele pede para vir como autista para que ele também resgate coisas que ele possa ter feito numa outra vida. E aquilo ali é um instrumento para que ele consiga também evoluir, aprendendo a amar aqueles que estão na volta dele, dando carinho, atenção, mas que ele também se reeduque. Sim. E ele vai viver daquela maneira, e nós é que vamos estar preocupados por ele estar assim. Então, a gente precisa aprender a ter essa empatia com ele, né? E eu vejo assim, a responsabilidade, que nem você envolveu a família toda, mas principalmente dos pais. Sim. Porque provavelmente isso lá na espiritualidade foi programado. Porque a gente sabe que não existe o castigo, existe o comprometimento. E quantas famílias, quando sabem que a criança tem o autismo, acontece a separação, acontece a rejeição. Eu ia falar isso. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, porque eu sempre falo isso para os meus amigos e para a minha família, né? Quando a gente entra nesse tipo de assunto. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe qual vai ser o espírito que vai chegar no nosso seio familiar, e a gente sabe que nós temos responsabilidades. Então, é importante esse acolhimento, esse entendimento, e felizmente, de 1950, 1946 para cá, isso tem tido muito estudo e muita orientação. Pior aqueles que foram no século passado, que nem o Zezinho falou, que ficava lá jogado num fundo. Não, enquanto não ficavam presos mesmo, né? Porque ninguém entendia, né? E acaba desencarnando pela tinha os pais que acorrentavam a criança em casa. Aliás, falar em acorrentar, só para fazer um comentário, pelo amor de Deus, vocês viram uma creche em São Paulo em que as crianças foram amarradas? Ficavam. Isso parecia coisa da Idade Média. É inacreditável que ainda... é inacreditável que as pessoas ainda tenham essa metodologia arcaica para poder corrigir defeitos. Olha, vamos até a colaboração aqui da Keren. A Keren trabalhou com uma creche assim. Keren Clarice Jesus, ela diz assim: trabalhei em uma creche onde recebemos uma criança autista. O mesmo era uma criança amorosa e vivia no mundinho dele. Inclusive, achava ele muito esperto porque prestava atenção em tudo ao seu redor. Adorava sucrilhos. E ia para o refeitório, abria o armário, pegava uma caneca e mostrava a nós. Já sabíamos o que queria. Amava aquela criança. Hoje é um menino bem resolvido dentro do quadro de autismo. Excelente explicação. Legal. Muito boa, né? São vivências, né? São vivências. Eu tive que tirar porque estávamos cobertos aqui, não ia aparecer. Mas, na realidade, muito obrigado pela colaboração. E não tenha dúvida que, hoje em dia, as coisas estão diferentes, as pessoas estão conseguindo compreender melhor, como ele falou também. Tem mais um comentário aqui, a Heloísa Inácio. Deixa eu só tirar um pouquinho. Deixa eu só tirar isso aqui de baixo. Opa, pronto. Richard Simonetti, em seu livro Viver em Plenitude, escreve. Richard Simonetti, em seu livro Viver, ela repetiu: há casos em que se consuma a reencarnação, mas o espírito recusa-se à nova existência, originando um comportamento autista, como se buscasse esconder-se dentro de si mesmo. É o que nós comentamos aqui. É uma das possibilidades que foi falado, né? São inúmeras, por isso que eu não gosto de destacar, porque são inúmeras. E como eu sempre falo para mim, né, de que quando eu tento explicar o problema dos outros, que eu não consigo explicar o meu, mas eu consigo explicar o dos outros, né? Eu digo para mim o seguinte, que nós somos bilhões de espíritos, nenhum é igual. Nossas digitais não são iguais, nossos cílios não são iguais, até os nossos cabelos, que agora se revelam, não são iguais. Então, não somos iguais em comportamento. Eu fico, às vezes, até arrepiado quando você pega uma informação e começa a fazer uma didática dela, né? uma gramática em cima daquilo, e assusta algumas pessoas que não tem nada, uma análise, né, em cima, que assusta pessoas. É o que nem é maravilhoso, que ele comentou também, de que muitos deles vem por amor a ele mesmo, fala, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Esse menino, veja bem, o que você pode dizer do menino, que nem a Heloísa falou, é um menino doce, meigo, né? De repente,
o que é autista, por quê? Só ele sabe, eu não sei. Não, e né? A gente vê nessa orientação das crianças que convivem com um autista. Por exemplo, a gente sabe que o autista, ele não gosta, por exemplo, que você fale muito alto. Muito alto, é barulho. Né? E aí eu comecei a lembrar de algo maravilhoso, que eu amo de paixão, a série do menino, do médico. Do Good Doctor. Do Good Doctor. Maravilhoso. Ele é autista, né? Ele é autista, mas ele tem uma outra também, que é uma inteligência acima do normal. Normal, isso. Né? E ele tem uma memória incrível. Então, você vê que a percepção, às vezes, né, você pode não se sociabilizar, mas você tem, às vezes, uma percepção maior. E a gente, às vezes, precisa explorar isso, né? E não simplesmente ficar só no fato. Porque tem mãe e pai, que é isso que você falou, que quer que a criança... Não, vamos conversar, vamos lutar para ver se quer que a criança volte e não seja maldita. E venha para o nosso mundo, né? E é a tal história. A gente tem que entrar nesse mundo, como você falou. Né? E a criança, o pai insiste, o pai insiste, fala, não, ele tem que sociabilizar, a gente vai conseguir. Não é isso. E, de repente, ele tem outras aptidões que a gente não sabe, que é um caso maravilhoso daquela série que eu assisti inteiro, que eu estou esperando a próxima. Eu vou, assim, botar flores no vaso aqui para as mães que têm autismo, assim fica todo mundo na dúvida. Assim como fica na dúvida aquele autista que tem algum problema, eu vou trazer um autista que é para... Existem autistas que são espíritos de uma escala mais elevada que a nossa aqui, que está sendo preparado o seu corpo mental, né, o seu campo e corpo mental, para esse novo projeto de regeneração, porque nós ainda estamos mais no ADK, né, mais na prova, expiações do que da regeneração, né? Nós estamos tropeçando na regeneração. Graças a Deus, a gente tem visto coisas boas aí, né? Nesse processo. Mas esses espíritos que foram convocados ou se convidaram a nos ajudar nesse processo reencarnatório. Mas para ele, nesse processo regenerativo. Mas para ele, veja bem, vamos pensar aqui, como é que ficaria um aluno que está numa faculdade de medicina, do primeiro ano, e fala assim, olha, aquela turma lá que está no ginásio, não anda. Posso entrar botar aquela molecada, tá uma bagunça danada. Eu posso voltar lá e ser aluno daquela classe para poder ajudar os meninos que não andam? Como é que ficaria um espírito que conhece todo um processo, né, de universidade, doutorado, por exemplo, e lá na classe da... Então, o mundo dele não é o nosso. Então, existe uma grande quantidade de autistas, por isso que está aumentando muito, porque nós temos que sermos empurrados, né, no processo regenerativo. Que já vem com outras funções. Só que o que acontece, o campo mental e até a forma, né, o perispírito, o cérebro, ele assim, é desse tamanho e eu tenho que colocar um copo desse aqui, água, né? É um jarro, colocar nesse copo. Então, é um processo de preparação. Né? A gente pode ver isso no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que fala sobre isso. Os próprios, vou dar uma passadinha rápida sobre os próprios capelinos, né? Lembra dos capelinos? Que eles já estavam no final da prova das expiações, estavam entrando em regeneração e não dava para os caras ficar mais lá, porque a psicosfera não aceitava eles lá, tiveram que vir para cá, para o planeta Terra. Imagina esse povo com o conhecimento que tem dentro de um cérebrozinho de primata. Imagina. Limitações. Então, mas o que está acontecendo? Não muda, gente. São ciclos. O que está acontecendo conosco hoje é o que aconteceu lá atrás. Só que de forma igualmente, diferentemente. Hoje nós estamos num processo evolutivo de prova para a regeneração, que é um período melhor, né? Estamos convalescendo moralmente. E esses espíritos, uns falam assim, foram convidados, você quer ir lá fazer parte? Quero sim. Outros falam, cara, tu tem que ir porque o negócio está pegando para você. Tá, eu vou. E tem os exilados. Cara, aqui tu não fica não, vai lá para lá. Então, alguns estão assim, uma grande maioria, viu, gente? Então, assim, são aqueles espíritos, que esse menino amoroso, provavelmente seja um deles, que está se adaptando a uma cultura. Imagina um índio lá da Oca, lá que ele falou, que comia a gente. Fala assim, vem cá, agora tu vai morar na própria cidade lá. Como é que o cara vai fazer? Ele ia ficar doido, né? Ou nós, cada um de nós aqui, você vai lá, mora com ele, casou com
com a filha do cacique, não tem jeito, tem que ir. Você E aí, anda vendo muito dormir na filme. Como é que você já foi ver lá? Fala pra mim. Tem um outro comentário aqui. Ó. Antes, porém, a quem Clarice de Jesus está agradecendo. Realmente o acolhimento do autista é fundamental. Fundamental mesmo, né? A Luciane Garante Antunes, se os autistas são felizes no mundo deles, poderiam também vir para fazer seus familiares mudarem os valores? Serem menos materialistas, né? Seriam materiais? Os familiares, né, no caso? Serem menos materialistas e mais espirituais? Sim, né? sim. Os O caso do materiais. Bion, né? É o Quer dizer, não caso sei da- se é o caso do Bion, né? Não, é um dos exemplos. É o exemplo, é o Bion. O Bion está dando um exemplo. Mostrar simplicidade, amorosidade, É o porque respeito, né? e isso não precisa ser autista. Você tem um filho, muitas vezes, dependendo da forma como você enxerga, Muda, né? ele faz você mudar valores. A maioria. E é aquilo que o Mion falou, é uma coisa que é fundamental. Você começa a amar alguém mais do que a você mesmo. Isso é lindo demais, isso é muito importante. Isso é exercício de evolução. Quando você começa a amar alguém, né? Não que você não tenha que amar você, mas você começa a se importar. E aí começa, né? A gente estava falando até dos animais, estava falando também. E aí a gente tem que ir começando a ter uma consciência em relação a isso. Hoje, um dos maiores ensinos é esse, né? Nunca se amou tanto os animais como nos dias de hoje, né? Eu acho que hoje nós É estamos... um meio de aprendizado. Não, é um meio de aprendizado. Os animais estão nos ensinando. Não é o a amar. único, mas é o meio, né? Não, Talvez seja um caminho. sim. Porque tem pessoas que não conseguem exercitar o amor com outra pessoa. É verdade. Tem pessoas que têm uma dificuldade. Você atende pessoas assim, né? Você é psicoterapeuta, atende. Então, às vezes, os animais são esse caminho para isso. Sim, né? sim. Por um bloqueio dela. Exatamente. Conversei com o Zezinho de Abreu, né, que todo mundo conhece, ele comentou um exemplo no prédio onde ele mora, muitas pessoas que têm o animal de estimação, elas se abrem quando você elogia o animal, mas elas vivem também fechadas no mundo dela. Perfeito. Elas passam pela pessoa, não dão bom Mas dia. é uma não porta, dão- né? O animal, Quando porta. você fala que o bichinho é bonitinho, Opa! aí ela Opa. abre um sorriso e passa a ser sociável com você. Bem lembrado. Então, a própria relação na rua, né? Sim. As pessoas que passeiam com os animais, às vezes viúvos ou solteiros, eles acabam criando amizades com pessoas que também têm animais. Por quê? Porque se identifica. Sim. É uma forma de se identificar. E, na realidade, que nem o Zé falou, é só um meio. Nós deveríamos ser assim sem precisar dos animais. Né? Agora, se eles estão no nosso mundo, é porque eles têm uma finalidade. Nós também. ainda precisamos. Então, precisamos dessas precisamos. muletas e desses amuletos para conseguir se interagir nessa forma de amar, né? De um mundo mais amoroso, mais São fraterno. portais, né? São portais que abrem... Mas isso é uma realidade. Ensinar uma criança a respeitar um animal, Sim. né? Um inseto que seja. Tudo isso são evoluções. Né? Mesmo porque nós já passamos por isso, né? Sim. Nós passamos... Não vou dizer que... O Zé tinha acho que você era uma barata. Né? Você era uma barata. Eu olho para você... Não, mas olha... Ô, bem, você está me ouvindo aí? Você sabe que fala a verdade. Eu vou falar lá em casa nós não temos uma vitória. Pergunta para não deixa. Quando eu sair, a gente tem a Leia. A Leia, ela é terapeuta. A Leia Teixeira vem há muitos anos aqui, acho que há tempo da minha mãe também. E hoje ela é terapeuta, ela é amiga nossa, tá? Adora os animais também. E uma vez ela viu uma barata, ela saiu correndo com a barata, aí ela viu, porque eu pego a barata, peguei a baratinha e coloquei lá no... eu faço isso. Eu coloquei fora da calçada e coloquei ali no... Aí ele entrou lá no bueiro, tudo, eu falei... Aí falou, como é que você fez isso? Eu falei, para que vai matar a barata? Eu falei, criatura de Deus, deixa lá, fica lá quietinha. Ela ficou assim, falou, que isso? Tá vendo, bem? Tu viu? Não estou sozinho nesse mundo. Por isso que eu olho para você como barata, você entendeu por quê? Então tá certo. Posso falar aquele exemplo que a gente comentou? Pode, por favor. Eu tive uma experiência e estava comentando com o Zezinho antes da gente entrar no ar. Uma mensagem de um pretinho velho que falou o seguinte: aquelas pessoas que não gostam dos insetos, dos animais nocivos e às vezes sentem a necessidade de matá-los, ou por higiene, ou por medo, ou asco, né? Ele falou o seguinte: se vocês precisarem matar, não usem de crueldade. Sim. Então, é uma maneira também da gente se autoeducar, né? Às vezes não você... espirrando o remédio. Judiando, né? Já que você vai usar a necessidade de eliminá-lo, né?
ou que nem dizia um amigo nosso, dar uma oportunidade de reencarnação para ele, que a gente tenha pelo menos piedade, né? E mate ele de uma maneira que ele não sofra. Bacana isso, hein, gente? Vamos pensar E isso é uma nisso. mensagem de um pretinho velho, a gente estava falando, na sua simplicidade, e às vezes passando ignorância, tem uma sabedoria divina. Pra se pensar, hein? Você falou para mim isso aí, eu lembrei da barata, por isso que eu lembrei da barata. Foi muito legal. Olha, aqui em Clarice de Jesus, ainda falando dos autistas, diz assim, ó, com certeza o autista vem para uma determinada família para dar mais valor ao amor incondicional. Bem colocado, Ken. Bem colocado. Então, vocês vão dar as suas considerações finais. Antes, porém, eu queria dar um recado. Primeiro, coloque seu copinho d'água a partir de agora. Você que está aí na nossa página do tratamento, você também que não é da página, que é lá do Sérgio José, né? Do perfil do Sérgio José, da JM Vídeos, do YouTube. Pegue seu copinho d'água, coloque ele agora, que eles vão fazer as considerações finais e a gente vai fazer a prece final. Quero lembrá-los mais uma vez que continuamos com os tratamentos online, toda segunda e quinta às 19 horas, nas nossas redes sociais. Temos também a nossa cirurgia espiritual toda quarta-feira às 19. E aí é sempre assim, eu coloco para vocês qualquer dúvida, vocês têm aí o nosso contato aí, ó, tá vendo? No nosso WhatsApp, a gente só atende pelo WhatsApp, não dá para atender por todo mundo, porque senão a gente passa o dia inteiro atendendo o pessoal e não vai dar tempo. Mas pelo WhatsApp a gente manda depois a resposta com calma, 991536974, código 13. Qualquer problema, você conversa com a gente. Lembrando que nós já estamos com as reuniões presenciais, já faz algum tempo, algumas reuniões, outras reiniciaram agora, segunda-feira, às 14 e às 20 horas, palestra e passes, tá? Você já sabe quem é a palestra de segunda? Segunda-feira eu te passei, né? Não. Passei, não? Não. Gente, é surpresa. Desculpe a nossa falha. Olha, desculpa a nossa falha técnica, mas Gente, é surpresa, tá? Eu sei quem é, mas... Eu vou cortar o salário dele, pode deixar. E aí, na terça-feira, temos a desobsessão, né? A gente chama de luzes, desobsessão. E na quarta-feira, intercalado sempre o atendimento fraterno, a orientação com a cirurgia espiritual. Agora, hoje, é dia 7, no próximo dia 13, teremos a cirurgia espiritual, mas você tem que passar pela orientação primeiro, para poder ser encaminhado, tá bom? Então, estamos aí. Se qualquer dúvida, está aí o nosso número. É só você mandar a sua mensagem para todos nós. Deu tempo para o pessoal pegar a aguinha? Então, com seus copinhos aí, suas garrafinhas. A Heloísa está só elogiando a gente, ó. Parabéns por mais esse dia de estudo. Legal. É a turma de sempre, né? Olha, vou dar uma dica para vocês, que quem deu foi o nosso querido Chico Xavier. Quando vocês usarem a água fluidificada ou magnetizada, na verdade é magnetizada, o que acontece? Fala assim, poxa, mas a minha água já acabou, como é que eu faço? Não tem problema. Segundo o próprio Chico, você tome e deixa uns 2, 3 dedinhos e preencha de novo a água. Por quê? Porque existe as moléculas se multiplicam. Elas são multiplicadas. Quando você adiciona mais água, elas continuam se multiplicando e aquela garrafa volta a estar magnetizada. Tá? Porque, de fato, é uma realidade, né? Isso é até física. Né? As moléculas, elas se multiplicam, aliás, os átomos, elas se multiplicam e criam moléculas, né? Então, eles vão se multiplicando, é como tudo na vida, né? Outro dia estavam me questionando por que a gente usa a palavra fluidificado. A gente explicou que a questão do tempo do Kardec, né? No tempo de Kardec, não tinha a palavra energia, energização. Então, tudo era fluido, né? Tudo era fluido naquela época. Então, acabou ficando fluidificado. Mas, na realidade, pode ser chamado de energizada, magnetizada. Fluidificada. O importante é a intenção. Eu vou fluidificar, vou magnetizar, vou energizar. Tá bom? Mas não fique a energia do pensamento agindo na matéria da água, que é um condutor. Né? Isso, exatamente. E ali vai ter. Assim, quando a gente passa água para o tratamento à noite, às vezes, para as cirurgias, os espíritos nos pedem para que a gente coloque aquele copinho d'água do lado da cama, né? Vai lá, fecha, né? Não deixa... Essa história de que tem que destampar a água, como se os espíritos não pudessem. Não precisa. Não, destampa, senão eles não vão poder acessar. Vão poder pôr o dedinho lá dentro. Não é. Então, você pode fechar, até por uma questão de higiene, né? É bom você fechar. E até aquele truque, né? Faz isso, é a última coisa que você vai fazer antes de dormir. E a primeira coisa que você vai fazer quando acordar é beber aquela água. Tá? Lembrando que a água, em jejum, ela é muito saudável. Não é só a questão da água energizada, fluidificada. É a questão... porque quando você... Ela estimula, né? Porque ela vai tirando toda aquela toxicidade que à noite acontece, né? Vai limpando
E a a minha gente... avó dizia que era limpar as tripas. Então, eu faço isso Sabedoria dos antigos, né? É isso aí. Para limpar as tripas. E pior que essa teoria sábia sempre, né? Porque é uma realidade. Né? Legal. Por favor, então, vamos todos fechar os nossos olhinhos e acompanhar o nosso querido companheiro. Mais uma vez, eu vou agradecer a vocês. Muito, muito obrigado pela presença de todos e que Deus abençoe seus lares. A gente ainda vai dar um abraço aí. Já. E vamos à prece, se preparem, relaxem e vamos à prece do meu amigo, meu primo Arlindo. Vamos assim agradecendo a esse momento de estudo, de aprendizado, de troca de experiências, nos ligando à espiritualidade amiga do Seara de José, aos nossos mentores e anjos da guarda, se ligando cada um ao seu anjo da guarda, agradecendo por esse dia de vida, pela nossa saúde, pelo nosso crescimento espiritual. E assim, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui evoluindo e trazendo o aprendizado do nosso amor ao próximo. E vibrando, pedindo para que a espiritualidade e os nossos bons pensamentos energizem essa água para que ela possa trazer para nós o bálsamo, a energia necessária para a nossa parte física. E que cada um de nós, através do nosso esforço, do nosso aprendizado e no nosso dia a dia, busquemos o melhor caminho para a nossa evolução e para o nosso crescimento espiritual. Lembrando sempre o que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a si mesmo. E assim, agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, desejando a todos muita paz, muita harmonia em seus lares. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Além de só de encerrar, qual é a casa que tu está agora? Eu sou da Aliança Espírita Evangélica do GAE Razim. E sou voluntário no Luiz Monteiro de Barros, no trabalho da assistência espiritual PET, que é os domingos. Domingo às 9 da manhã, né? Você aí que está com o seu PET doente. Não, e é ao vivo, eles transmitem, o Wilson transmite. Às 8h30, o Wilson Trindade faz uma vibração para aqueles que não podem comparecer na casa ou que às vezes não estão em Santos. E às 9h, lá no Luiz Monteiro de Barros, Silva Jardim, número 1, nós temos o tratamento, assistência espiritual presencial. Paramos na época da pandemia e já retornamos. Estamos há mais de um ano já fazendo esse trabalho lá e estamos retornando agora, nesses últimos 2 meses, o presencial, dentro dos critérios ainda de cuidados, né? Com a liberdade aí da nova maneira de conduzir, mas todos com bastante espaço, bastante harmonia, dando não só a oportunidade desses animaizinhos estarem recebendo o seu tratamento, né, a sua assistência, inclusive orientando sobre a água fluídica também para eles, né, para qualquer ser vivo, e, ao mesmo tempo, passando um pouquinho de doutrina para os tutores. Porque, da mesma maneira que aqui, esse nosso estudo, existem pessoas lá que não são espíritas, mas o Evangelho ele é universal. Sim. Então, a nossa parte da doutrina que a gente procura transmitir para eles é qualquer ensinamento que deixe a pessoa num mundo melhor para ela viver. É na página dos Monteiro, né? É só entrar nas redes da caridade. Nas redes da caridade você encontra. Deixa eu só fazer rapidamente um comentário, não sei se vocês podem entender. Está chegando um circo agora na Praia de Talaré e parece que o elefante está doente. Vocês atendem? Dá para levar lá? Se você levar, a gente Mas tu sabe, essa conversa dele... Se levar, a gente atende. Não, o Wilson, numa palestra aqui, falou que uma pessoa chamou ele porque ele está tendo lá está construindo lá, né? o hospital.
E ele falou que uma pessoa tinha um elefante e foi lá procurou ele. Se dava para... Porque o elefante tinha que ir para um lugar. Falou, o lugar ainda não dá para colocar o elefante. Mas ele foi procurar. As baias são só para animais de médio e pequeno porte, né? Pode répteis também? Eu acho que eles ainda não começaram nisso, mas Eu já perguntei para o Wilson, o Wilson falou que se aparecer... mas acho que é um processo ainda de... Mas é muito bacana isso, gente. Então, você que trabalho lindo, está meio abatido, vá lá. E quem não puder, veja na Rede da Caridade, é a mesma coisa. A energia... Só colocar, nas redes da Caridade, você vai entrar 8h30 da manhã, vai procurar... De domingo. No domingo vai estar ao vivo. E às 9 horas o presencial. O presencial. Tá bom, gente? Vamos beber água? Vamos. Gente... Graças a Deus. Lindo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado Eu mesmo que agradeço. pela presença, tá? Foi excelente. Fazia mais de 2 anos que a gente não se via, né? Aí cruzando em alguma reunião. E é sempre um prazer conhecer a todos aí. Agora quem vai vir aqui é a Marizinha. Tá. Só chamar. Pode ser. Vai dar um abraço para o pessoal? Galera, sintam-se todos muito, muito abraçados. Um beijo nos seus corações e até quinta-feira no NED, se Deus quiser. Porque o NED é nosso. Fique com Deus. Até lá. Uma boa semana. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.